Que transmissor da dengue, zika e chikungunya, não podemos esquecer dele. Juliana Santos está de volta ao vivo com as informações. Ô, Juliana, é justamente, né, essa temperatura do jeito que tá, pegando fogo e de repente aquela pancadinha de chuva, pronto. É a festa, né, pro mosquito. Exatamente, né? Um ambiente propício aí para a proliferação do Aedes aegypti, né? Que propaga aí doenças como dengue, chikungunya, zika, e a gente aproveita, né, para reforçar que apesar de estar muito quente, os cuidados precisam ser redobrados, porque esse mosquito, ele coloca os ovinhos dele em qualquer lugar, então basta uma tampinha de garrafa jogada por aí com um pouquinho de água e o negócio é sério e fica feio, viu? Por isso que a gente precisa estar tão atento. Para a gente conversar um pouquinho melhor sobre isso, eu converso agora com o Efraim Naftali. Ele é mestre em doenças tropicais e coordenador do curso de biomedicina do Uninassal Caruaru. Efraim, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Esse realmente é um ambiente propício, né? Esse clima tão estável que a gente tem, né? Que uma hora está fazendo sol, está bem quente, outra hora está chovendo bastante. Essa instabilidade reforça, né, um ambiente propício para a proliferação desse mosquito, né? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. E é verdade, né? Isso, quando a gente tem um clima que chove e faz sol, né, a gente chama que a dengue é uma doença tropical, né, então vai ficar realmente um ambiente propício para a proliferação do Aedes aegypti. Uma vez, né, que, como você disse, a fêmea, ela não só coloca, não faz só a ovopositura, né, não coloca os ovos só em um lugar. O comportamento do Aedes aegypti é de dispersar realmente os ovos. E a gente, né, tem ambientes propícios para isso. Por exemplo, lugares mais periféricos, onde a água não chega, a população vai ter que acumular água. Geralmente, aí não tampa, né? Não faz o armazenamento correto da água. E isso é um prato cheio, vamos dizer assim, para a fêmea chegar e colocar os ovos dentro desses depósitos. Como você disse, tampinha de garrafa, o pneu, né, que às vezes as pessoas não fazem um descarte correto, aonde deveria procurar a Secretaria de Meio Ambiente e entregar esse pneu. É mais cômodo jogar, né, nas margens dos rios, dos riachos e até mesmo na rua, né? A população, por mais que a gente fale, né, porque faz tempo que a gente trabalha esse processo da dengue, isso não é novo, esse controle, essa questão de promoção e prevenção. E ainda assim, né, quando agentes chegam nas casas, encontram os quintais, né, com latas, com tampas de garrafa, as garrafas colocadas para cima, logicamente vai acumular água e vai estar propício. Então, a gente faz um alerta mais uma vez nessa questão. Eu sei que cultura não é muito fácil de mudar, mas é que se você cuida da sua casa, às vezes o vizinho não cuida, mas que isso seja realmente uma questão uniforme, né? Todo mundo fazendo a sua parte, cuidando dos seus quintais, não acumulando lixo, descartando o lixo de forma correta, né? Porque aí, né, se tem esse processo de chuva e sol e a fêmea tem essa especificidade de dispersar os ovos em vários depósitos, a gente vai estar realmente aí com todo o ambiente propício para uma epidemia de dengue. E esse período muito quente, né, a gente costuma reforçar os nossos reservatórios de água em casa, né? Às vezes não é só uma caixa d'água, às vezes é um balde, é um tonel, é um tanque. A gente dispersa mesmo para que a água não falte. Mas tudo isso precisa ficar, ser um sinal de alerta também para os cuidados que a gente precisa ter, né, professor? Nos nossos quintais, nas nossas ruas, na forma como descarta o lixo. E você estava comentando comigo sobre um novo sorotipo, né, que tem sido notificado. Então, o reforço, né, a importância de cuidar, de ter esse cuidado em atenção à proliferação da dengue é necessário, né? Continua sendo extremamente necessário para que não aconteça algo pior, né, no nosso país. É verdade. Como eu falei, né, a você, o sorotipo 3 ele já foi notificado em 3 regiões, né, do país. Teoricamente, Pernambuco vive apenas o tipo 1 e o tipo 2, e teoricamente a população já teve contato, então o sistema imunológico ele já entende que você já entrou em contato e assim, a resposta imunológica já é diferente.
Diferentemente se um sorotipo for, o novo, o 3, foi introduzido aqui. Então, como a população não teve contato, o sistema imunológico ele não vai ter a resposta igual ao tipo 1 e ao tipo 2. E, consequentemente, os agravos, né, com relação à dengue vão ser mais graves, né? Podendo o paciente, dependendo, desenvolver uma dengue grave ou uma dengue com sinais de alarme. Então, assim, os cuidados são essenciais no processo. Então, se vai descartar o lixo, descarta o lixo de forma correta. Às vezes a gente vê a população fazendo o seguinte: o carro do lixo passou hoje aqui. Depois que o carro do lixo passa, a população vai e coloca o lixo lá na rua. Então, assim, o descarte correto de garrafa PET, de tampinha, os quintais permanecer limpo, com as garrafas com a boca virada para baixo, não acumular lata. Se tiver lata, se tiver planta, coloca terra no vasinho de planta. Né? Evitar plantas também que acumulam água, por exemplo, a espada de São Jorge é uma planta que acumula água, então evitar que esteja exposta, né, no quintal, por exemplo. Então, a gente tendo esses cuidados, nem sorotipo, se entrar um sorotipo novo, né, a gente vai estar resguardado e aí a gente não vai adoecer com tanta intensidade, fazer com que a gente possa vir a viver uma epidemia de dengue. Não existe um tratamento específico, né, para a dengue, que a gente possa se imunizar, de certa forma, isso não existe até o momento. Então, prevenir ainda seria o melhor que a gente pode fazer agora, prevenir que novos focos de dengue surjam por aí. É verdade, a prevenção, a gente nunca é demais a gente se prevenir. Né? Existe uma vacina, mas ela não é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde. Né, ela é uma vacina particular. Existem algumas unidades que oferecem essa vacina, mas para o Sistema Único de Saúde não tem. Então, a gente realmente tem que trabalhar com a prevenção e os cuidados. E esse cuidado começa na sua casa, né, começa no seu ambiente, para que as pessoas não adoeçam, os vizinhos, consequentemente. A ideia de que eu fazendo só a minha parte não é suficiente, todo mundo tem que fazer, precisa realmente essa ideia começar de cada um de nós, né? Porque se a gente for só pensar que o vizinho não faz, que o vizinho não tampa a caixa d'água dele, que o vizinho não joga o lixo corretamente, é complicado, né? Porque vai ser uma onda de pessoas que fazem o mínimo para isso. Então, cada um fazendo sua parte, se conscientizando aos pouquinhos, a gente consegue evitar muitos problemas, principalmente com relação aí à dengue, né, professor? É verdade, eu digo sempre que é necessário uma mudança de cultura. Né? Então, a gente não pode só esperar, por exemplo, pelo órgão sanitário, que seria a Secretaria de Saúde. Eu sou partícipe também no meu processo de saúde e doença. Então, se eu não quero adoecer, eu não quero que o meu próximo adoeça, eu vou fazer a minha parte. E se o vizinho ele não for consciente, orienta também, porque às vezes é falta de orientação mesmo, né? Às vezes a pessoa realmente não sabe, né? E eu acredito que se a gente começar a mudar essa cultura, né, cuidando do nosso lugar, do nosso território, ajudando os vizinhos, eu acho que a gente muda isso, entendeu? Agora, a população tem que entender que não é só papel da secretaria ou do órgão competente, né, com a responsabilidade sanitária. É nossa responsabilidade também, porque eu tenho certeza que se você chegar numa casa, você orientar como tem que ser, se depois de um mês você voltar, você vai encontrar o mesmo ambiente que você orientou, que como era para ser feito. Então, a população também tem que ser partícipe nisso. Né? O processo de doença é nosso também. Se eu não me cuidar, eu vou adoecer. E isso não é só para dengue, isso é para qualquer outro agravo, qualquer outra doença. Se eu não me prevenir, eu vou adoecer. Perfeito, muito obrigada por conversar conosco, orientações importantes aí que o Efraim Naftali passou para a gente. Ele que é mestre em doenças tropicais e coordenador do curso de biomedicina no Uninasal Caruaru. A gente está falando sobre a importância de prevenir a dengue, já que a gente está nesse período mais quente, com muitas pancadas de chuva, cada um fazendo sua parte, a gente consegue evitar muitos problemas de saúde, não só como a dengue, né, como o professor disse para a gente, mas também como diversas outras doenças. Cada um fazendo sua parte, a gente consegue chegar lá aos pouquinhos. Renata. Obrigada, Juliana, pelas informações.